para elas criarem os seus filhos diante do Senhor, ó Pai. E eu te peço pelo culto infantil que teremos agora, ó Pai, que o Senhor fale a cada coraçãozinho que está aqui, que o Senhor use as professoras poderosamente para transmitir a Tua mensagem. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quando ela me olha assim de lado, pode saber. Em casa eu vou ouvir. Podem ir, crianças, que Deus abençoe vocês. Deus possa abençoar vocês. Obrigado, David. Amém. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. É o que está em João capítulo 2, de 1 a 12. Eu acredito que todas as mamães receberam. Recebam com carinho da nossa igreja, porque as irmãs nos são muito valiosas. Irmãos, nós estamos hoje comemorando o Dia das Mães, e daqui a pouco os irmãos também terão uma oportunidade de estarem com suas mamães, abraçando, almoçando. Aqueles cujas mães não moram aqui estarão entrando em contato, mandando uma mensagem, se é que já não o fizeram. Mas, em momentos como esse, é sempre bom realmente pensarmos sobre exemplos que nós encontramos na palavra de Deus, que muitos nos inspiram, de mães, de mulheres que deixaram suas marcas na história da igreja, na história do cristianismo. Mas eu preciso salientar, preciso falar que, às vezes, nós, evangélicos, não somos muito bem compreendidos. Tem havido, já há séculos, especificamente, desde o ano 431, a partir do concílio de Éfeso, tem havido alguns entendimentos diferentes acerca de Maria, a mãe de Jesus. Alguns católicos, amigos católicos, não todos, mas alguns, eles olham para nós, cristãos protestantes, evangélicos, e eles dizem que nós não amamos e não respeitamos a mãe de Jesus, que a mãe de Jesus não tem lugar nos nossos corações, que nós não a tratamos com a dignidade, o respeito e a reverência que ela merece. E isso tem promovido embates acirrados nas redes sociais, no Instagram. Vira e mexe, eu, nas minhas olhadelas nas redes sociais, me deparo com pessoas nos acusando porque nós não amamos Maria, nós não respeitamos Maria, porque para nós Maria não tem valor algum. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu digo para os nossos amigos católicos, se há algum deles assistindo a essa transmissão, que isso não é verdade. Pelo contrário, nós amamos Maria, nós respeitamos Maria e reconhecemos a importância de Maria dentro da história da igreja. A grande diferença é que nós nos concentramos na Maria da Bíblia. Nós não estamos olhando para uma Maria extra-bíblica, mas nós nos concentramos na Maria das Escrituras. E a Maria das Escrituras já me oferece elementos significativos para que eu a respeite, para que eu a admire e, principalmente, Maria nos dá exemplos dignos de serem imitados. O apóstolo Paulo disse lá em Corinto, não é? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, não é? A palavra de Deus diz que nós devemos imitar a fé daqueles que nos guiam, não é? Então, seres humanos tementes a Deus, que amam a Deus,
que reconhecem a grandeza e o poder de Deus, que se entregaram a Deus, são sim dignos de serem imitados, e a palavra de Deus nos dá essa permissão. E Maria é uma dessas mães, é uma dessas mulheres sensacionais das Escrituras que deve ser imitada. Então eu gostaria de deixar bem claro que sim, há diferenças no entendimento acerca de Maria. Não é? Os amigos católicos, eles olham para Maria não apenas através das lentes da palavra de Deus, mas eles olham para uma Maria que foi sendo construída ao longo dos séculos, e por conta disso, esses embates se tornam cada vez mais acalorados. Eu quero convidá-los nesta manhã, irmãos amados, aqueles que nos assistem em casa, e se porventura há algum amigo católico aqui presente nesta manhã, eu quero convidá-los para que nós olhemos para essa Maria que as Escrituras nos apresentam, principalmente aqui no texto de João capítulo 2, versículo 1 a 12. Eu já tive a oportunidade de pregar esse texto aqui, mas com uma outra aplicação, tratando de um outro tema. Hoje eu quero tratar novamente desse texto e pensar em pelo menos 3 coisas que Maria fez aqui nesse episódio e que devem nos levar à reflexão e que sim, devemos imitá-la. Por isso que o tema da minha exposição nessa manhã é a mãe que todos deveriam imitar. Maria está aqui com Jesus, os seus discípulos, numa festa de casamento. E as festas de casamento daqueles tempos não eram como as nossas festas de casamento. As nossas festas de casamento duram algumas horas. Mas as festas de casamento na cultura oriental, principalmente dentro da cultura judaica, demorava dias, às vezes até mais de uma semana. Então, era necessário que, antes de acontecer o casamento, toda uma preparação fosse feita com atenção para que não houvesse nenhum tipo de imprevisto acontecendo durante a festa. E um desses imprevistos que jamais poderiam acontecer era a falta do vinho. Porque o vinho, ele está atrelado, ele está entrelaçado na cultura judaica. Nenhuma festa poderia acontecer sem o vinho. O vinho fazia parte da cultura. Jesus Cristo mesmo, ele trata a si mesmo como a videira verdadeira, não é? O vinho, ele faz parte, fazia parte e ainda o faz da cultura judaica. Então, qualquer tipo de imprevisto que acontecesse num casamento era tolerado, mas a falta do vinho não. Então aqui está Jesus com os seus discípulos, está Maria presente nesta festa de casamento que aconteceu em Caná da Galileia. E durante todo o festejo, muito vinho era servido, mas por um erro de cálculo dos pais ou dos responsáveis por organizarem a festa, ou até mesmo pela chegada de alguns convidados a mais, justamente isso aconteceu. O vinho acabou. Maria, e não sabemos, a palavra de Deus não nos apresenta um porquê, mas nós podemos deduzir que talvez Maria tivesse algum grau de parentesco com a família dos noivos, né? Ou Maria poderia ser amiga próxima. Não se sabe qual seria a proximidade de Maria, mas o fato é que ela ficou sabendo de que o vinho havia acabado. Imediatamente, observe só que interessante, ela não tenta resolver o problema. Maria não vai procurar os pais dos noivos, né, e vai falar, olha, estamos com um problema aqui, eu não sei se vocês já estão sabendo, mas o vinho acabou. E eu sei o estado
estrago que isso pode causar à família. Porque, irmãos, isso seria motivo de muitas conversinhas pelas ruas. A família seria exposta a uma situação vexatória. Por muitos e muitos dias, isso seria assunto nas mais variadas rodas de conversa. Você viu o que aconteceu na casa de fulano de tal? Acabou o vinho. Será que ele não preparou? Será que ele não pensou em produzir, ou pelo menos ter uma quantidade a mais de vinho? Porque nós sabemos que essas questões são difíceis, mas deixar faltar o vinho, que vergonha. Então isso seria algo assim, muito comum naqueles dias. Maria percebeu o problema, mas ela não vai falar com os pais, ela não vai fazer uma vaquinha para tentar comprar mais vinho, não. Maria vai para onde? Maria vai procurar o filho dela. E ela chega diante do filho dela, que estava na festa, e diz: meu filho, aconteceu o que não podia acontecer. Acabou o vinho. E aí, Jesus olha para a mãe dele. É interessante, quando você faz uma primeira leitura, a sensação que você tem é que Jesus foi ríspido com Maria, não é? Mas que resposta dura de Jesus. Jesus, de vez em quando, ele dá umas respostas esquisitas. Ele falou para a mulher Ciro-fenícia: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Agora ele fala para a mãe dele assim: mulher, que tenho eu contigo, mulher? Minha hora ainda não chegou. É interessante a reação de Maria. Que mulher sensacional, irmãos. Maria não disse assim para o filho dela: mas que mal educado é você, eu não te dei educação não. Quem você pensa que é? Falar assim comigo aqui, na frente de todo mundo. Lá em casa a gente conversa. Maria não fez isso. Maria não, a minha mãe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fui criado dentro de um sistema muito rígido. Minha mãe era muito rigorosa. E a minha mãe, ela tinha um sinal que me fazia tremer. Quando eu fazia alguma arte, ela regalava os olhos para mim. Ela tinha um jeito de me olhar, parece que saía até umas faíscas assim. Irmãos, eu tremia, porque eu sabia o que me aguardava em casa. Esse olhar da minha mãe era mais ou menos assim: lá em casa a gente conversa. Então eu fico imaginando Maria olhando para Jesus assim, né? Tudo bem. Não, Maria não faz isso, gente. Maria, ela simplesmente ouve a resposta do filho, e para nós parece que isso realmente é diferente, assim, parece que isso é estranho, mas nós estamos falando de uma cultura oriental. Há 2000 anos atrás, nós somos cristãos do século 21, ocidentais. Então isso para nós é meio estranho, mas lá não, isso não foi desrespeito. Jesus quis dizer o seguinte para Maria: Maria, deixa eu dizer uma coisa para você. Você cumpriu o seu papel. Até aqui. Até aqui eu lhe fui sujeito. Embora Jesus tivesse 30 anos, aqui ele estivesse na altura dos seus 30 anos, ele está dizendo para Maria o seguinte: até aqui eu lhe fui sujeito. Mas a partir de agora, eu caminho no compasso do meu Pai. A partir de agora, quem irá decidir, quem irá me direcionar, quem irá me conduzir é o meu Pai. E a hora ainda não chegou. Eu vou iniciar os meus milagres hoje. Eu vou iniciar os meus sinais hoje. Mas não é agora porque você está dizendo. A hora ainda não chegou. Quando o momento chegar, eu agirei. E eu quero crer, irmãos, aqui entre os versículos 4 e 5, que um tempo considerável deve ter se passado. Maria então disse para os serventes, observe só o que Maria faz. Maria corre para o filho, corre para Jesus,
apresenta o problema, Jesus dá a ela essa resposta, não é? Que é uma resposta dada dentro de uma cultura hebraica, oriental. Maria entendeu, Maria compreendeu que tudo aconteceria no tempo de Deus e não no tempo dela. Que ela então simplesmente diz para os serventes ou aqueles que estavam ali cuidando de servir as pessoas: faça tudo o que ele vos disser. Maria aponta para o filho. Maria está dizendo o seguinte: sim, meu filho, eu entendi, eu compreendi. Escutem, façam tudo o que ele disser, preste atenção nele, fixem nele. Quando ele falar, ouçam e façam tudo o que ele disser. E a partir daqui, os irmãos já conhecem como essa história termina. Maria não sabia como terminaria, mas nós sabemos como terminou. Havia ali 6 talhas de pedra. Cada talha cabia cerca de 100 litros de água, que eram usadas para a purificação do judeu, porque o judeu, onde quer que ele chegasse, ele tinha que lavar as mãos e tinha que lavar os pés. Nós estamos falando de uma região muito empoeirada, onde as pessoas se sujavam com facilidade. Então essas talhas estavam reservadas para isso, para as purificações, para que eles pudessem se lavar. Jesus então olha para essas talhas, a água já havia sido esgotada, e ele diz: encham de água essas talhas. E quando eles assim o fizeram, a palavra de Deus diz que o mestre de cerimônias foi provar aquele vinho e percebeu que aquele vinho era melhor do que o primeiro vinho que havia sido dado, porque isso fazia parte da estratégia. Primeiro a gente dá o bom vinho, eles bebem, quando eles estão mais alegres, já não estão mais processando muito bem, o paladar já não está tão apurado, a gente entrega um vinho de qualidade inferior. Mas o mestre Sala diz que interessante, ele olha, é engraçado, que ele vai olhar para os pais, né, e vai dizer: engraçado, todo mundo entrega o bom vinho primeiro, mas vocês guardaram o melhor vinho para o final? E ali Jesus inicia o seu ministério público em Caná da Galileia. A participação de Maria aqui foi fenomenal. E eu queria aprender com vocês, eu queria que nós agora caminhássemos para as aplicações. E eu quero aprender pelo menos 3 coisas com Maria aqui. Maria me ensina 3 coisas muito importantes. E eu quero que nós agora realmente nos prendamos a esses ensinamentos preciosos para o nosso dia a dia. Primeira coisa que Maria me ensina aqui, e que eu devo imitá-la, é o seguinte: na crise, na dificuldade, no problema, corra para o filho. Corra para quem? Para o filho. Entende? O grande problema hoje, o grande problema hoje é que as pessoas estão correndo. Quando o problema chega, quando o vinho acaba, quando as dificuldades se estabelecem, as pessoas estão correndo, sim, mas estão correndo da igreja, estão correndo do pastor, estão correndo dos amigos, estão correndo muitas vezes daqueles que podem ajudar, principalmente correm do Senhor. E correm para onde? Correm para o mundo, correm para o isolamento. Sabe, a direção para a qual você se move no momento do estabelecimento das dificuldades é fator preponderante para que você possa realmente obter a resposta que você quer. Quando os problemas chegam, e eles chegam, e vão chegar, e vão continuar chegando. Lá na academia pastoral, eu e pastor Rogério tivemos a oportunidade de conversar com muitos colegas, passando por dificuldades e mais dificuldades nas suas igrejas. Problemas chegam para todos, chegam para cada um de nós. A grande questão é: para onde eu corro?
Eu tenho que correr para aquele que pode me ajudar. Eu tenho que correr para o filho. Foi o que Maria fez. Maria não tentou resolver o problema. Maria não realizou nenhum milagre. Maria correu para aquele que podia realizar. Maria, ela foi orar, ela foi falar com o seu filho. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Mas eu não estou falando aqui correr ou orar, se eu posso aqui fazer essa mudança de palavra, ao invés de correr, orar, porque é isso que eu quero passar para os irmãos. Correr para o filho é estar falando com o filho, é clamar ao filho, é pedir ao filho, é orar ao filho. Irmãos, eu estou falando disso mesmo, eu estou falando de clamar, eu estou falando de ficar ali puxando a vestidura de Jesus. Senhor, ouça-me, Senhor, ouça-me. Não é essa oração, muitas vezes, obrigatória que nós fazemos. Não é essa oração, muitas vezes, mecânica que sai dos nossos lábios. Essas orações repetitivas que muitas vezes apresentamos para o Senhor. Não, correr para o Senhor é nos derramar diante do Senhor e falar para Ele: Senhor, o vinho acabou, e agora? E eu posso fazer isso por mim, porque às vezes o meu vinho acaba, mas eu devo fazer isso pelo meu irmão também, porque às vezes é na vida do meu irmão que o vinho está acabando. Foi o que Maria fez aqui. O vinho da alegria, da segurança, da paz, nem havia se esgotado, porque aquela família ficaria extremamente perturbada com isso. Maria então corre para o filho por conta daqueles pais, daquela família. Nós precisamos aprender a fazer isso. Correr para o filho quando um irmão chega diante de mim e fala: pastor, eu estou passando por um momento de tanta tribulação, eu preciso de alguém que corra por mim. Nós precisamos, irmãos, correr para o Senhor pelos moradores do Rio Grande do Sul. Nós temos que correr por eles. Com a permissão da irmã Bruna, nós temos que correr pelo nosso irmão Gleison. Você sabia que o nosso irmão Gleison foi diagnosticado com um tumor no cérebro? Foi diagnosticado. Nós devemos correr por ele, correr para o filho, nos prostrar diante do filho e clamar pelo nosso irmão. Nós devemos correr, irmãos, nós devemos correr pelas pessoas que têm sofrido na igreja. Porque às vezes o vinho não acaba na minha vida, mas acaba na vida do meu irmão. E eu tenho que correr para o filho por amor ao meu irmão. Para onde você tem corrido quando o seu vinho acaba? Para onde nós estamos correndo? A palavra de Deus diz em Provérbios 18:10: torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e estará em segurança. Você tem corrido para onde? Você tem corrido pelo seu irmão? Nós temos que correr para Jesus pela nossa irmã Rosineide, mãe da nossa irmã Débora. Devemos correr, irmãos, por irmãos que estão sofrendo, padecendo, passando dificuldades. Não pode ser algo superficial quando alguém chega perto de mim e diz: ore por mim, por favor. Essa pessoa está acreditando que eu realmente irei orar, e às vezes eu oro. Mas sabe, irmãos, sejamos sinceros. As orações que temos feito ao Filho pelas pessoas que sofrem, têm sido orações recheadas de compaixão e amor? Ou muitas vezes é aquela oração que fazemos, porque depois o irmão vai me procurar e vai falar: o irmão orou por mim, e eu preciso ter uma resposta afirmativa. Aí eu vou dizer: sim, eu orei, mas foi aquela oração meramente para atender um pedido que foi feito, e não movido pela compaixão, pela misericórdia. Irmãos, quando Maria corre para o filho, ela está cheia de sentimento no coração. Meu filho, acabou o vinho, veja a situação que essa família está exposta, meu filho. Acabou o vinho deles. Então, na crise, corra.
Corra para o filho. Não corra do filho, como muitos estão fazendo, mas corra para o filho. Corra para o filho pelo seu irmão, pelo Rio Grande do Sul, por esses irmãos amados que eu acabei de dizer. Corra para o filho, corramos para o filho, por nós mesmos. Às vezes o nosso vinho está acabando, a nossa alegria está indo embora, a nossa satisfação de estarmos diante do Senhor não é a mesma, o nosso vinho está acabando. Corramos para o filho, imitemos Maria, aprendamos com Maria, essa mãe sensacional. Mas eu aprendo uma outra coisa aqui que está no versículo 4. E eu volto a dizer o que eu disse. Quando Maria corre para o filho e ela fala do problema, observe que Jesus, ele não atende. Jesus não diz assim: ok, mãe, eu estava apenas esperando a senhora me falar. Pode deixar que eu vou resolver. Não há como, mãe, eu rejeitar um pedido seu. Jesus disse isso? Ele olha para a mãe e diz: mulher, você cumpriu o seu papel, e muito bem, diga-se de passagem. Mas a partir de agora, quem me conduz, quem me coordena é o Pai. O Pai me entregou a ti para que tu cuidasses de mim até aqui. Agora é com Ele. É o tempo dEle. Ele é quem manda. Então, o que Maria me ensina aqui? Maria me ensina uma coisa tão necessária hoje em dia. Ela me ensina a me submeter à autoridade, à soberania do Filho. Irmãos, posso dizer uma coisa para vocês? Eu vou falar assim, como pastor que sou, e sei que os pastores, pastor Rogério, se há mais algum pastor aqui vai concordar. Irmãos, nós estamos vivendo uma época onde os crentes têm sido de cristal. Você não pode falar nada, você não pode simplesmente pregar uma pregação um pouco mais incisiva e, principalmente, eu vou dizer algo ainda pior. Sabe, hoje os crentes, eles estão assim, se decepcionando com Deus. Por quê? Porque Deus não tem feito aquilo que eles querem, no momento que eles querem. Há um tempo atrás, eu ouvi uma música, há um tempo considerável atrás, eu ouvi uma música, e a primeira pergunta que veio no meu coração, foi automático, não teve jeito. A música dizia assim: hoje o meu milagre vai chegar. Automaticamente eu ouvi a música, qual foi a pergunta que foi feita no meu coração? E se não chegar? O que eu farei? Baterei o pé? Eu quero meu milagre agora. E aí não chega. E a pessoa sai muitas vezes decepcionada, porque o Senhor não fez o que ela queria. Irmãos, que geração de crentes frágil é essa que nós estamos observando? Um povo que se decepciona com Deus, porque Deus não cumpriu a promessa que Ele fez para aquele ou para aquela irmã. Onde entra a soberania de Deus? Aprenda com Maria. Maria ouve aquela palavra aparentemente dura do filho, ela não reage, ela não chama a atenção do filho, ela não se rebela contra a resposta do filho, ela não diz assim para o filho: pode deixar, meu filho, pode deixar, deixa que eu resolvo. Ela não fez isso, ela se submete à autoridade do filho. É isso que nós precisamos fazer. Aprenda com essa mãe, submeta-se à autoridade de Jesus Cristo. Ele fará, se Ele quiser, quando Ele quiser. Ele é o Senhor, não eu. Eu não mando nada. Eu não tenho direito algum. Às vezes as pessoas reclame seu direito diante de Deus. Eu vou dizer, se você continuar orando assim, se essas pessoas continuarem orando assim, o chão vai abrir. E as pessoas vão cair igual Corá, Datã e Abirão, nas profundezas. Porque é esse o direito que temos.
Se tem um direito que eu tenho, é o direito de ir para o inferno. Mas eu não vou para lá. Sabe por quê? Porque existe um Deus que me amou e entregou o Filho dele para morrer no meu lugar, e eu me submeto a esse Filho maravilhoso. Então eu vou correr para o Filho, eu vou falar com o Filho, eu vou orar ao Filho, mas eu sei que se o Filho não me responder como eu quero, se o Filho não ouvir a minha oração como eu quero, eu continuarei amando o Filho e servindo o Filho, porque Ele é o Senhor. Mas eu aprendi uma última coisa com Maria aqui e eu termino. Corra para o Filho quando a crise chegar, quando o problema chegar. Submeta-se à autoridade, à soberania do Filho, mas também reconheça o poder do Filho. Entenda que a glória é do Filho. Maria disse assim: faça tudo o que Ele, não eu, Ele disser. Eu fico preocupado com isso. Aqui entram os embates, aqui entram as discordâncias entre nós e os nossos amigos católicos. Porque eles olham para uma Maria, muitas vezes, diferente dessa Maria que está aqui no texto. Porque a Maria do texto está dizendo, não eu, Ele. Faça tudo o que Ele disser. Não eu. A glória é dele, o poder é dele, a vontade é dele. Ele é o Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso. E se tem alguém aqui que pode resolver esse problema, é Ele. Nós precisamos reconhecer isso. Porque tem muita gente, irmãos, que tem vivido não para a glória de Deus, mas para a glória de si mesmo. Tem muita gente que tem pregado um evangelho apontando o holofote para si mesmo. Escute uma coisa que eu vou dizer. Não adianta você procurar o pastor da igreja, achando que o pastor da igreja ou os pastores irão resolver os seus problemas. O que nós faremos? Nós apontaremos, mostraremos aquele que pode resolver o problema, porque nós não podemos. Não adianta você procurar a igreja e achar, agora eu estou indo para a igreja e os meus problemas serão resolvidos. Pare com isso, porque na verdade você estará vindo para um lugar para congregar com pessoas que têm os mesmos problemas ou até piores do que os seus. A solução para a sua vida, a transformação, a metamorfose que você tanto espera na sua vida, não está numa igreja, não está no pastor da igreja, não está no diácono da igreja, não está no grupo de oração da igreja, está unicamente no Filho. A glória é dele. É isso que Maria me ensina. Maria, ela me leva a me rebaixar. Maria, quando ela faz isso, quando ela ouve, quando ela se submete e quando ela diz, faça tudo que Ele vos disser, Maria, ela está na verdade se humilhando, dizendo, eu não posso fazer nada, eu sou a mãe dele, eu fui usada por Deus para dar a luz a ele, eu o criei, eu o acompanhei até aqui, mas eu não tenho o poder que ele tem, eu não tenho a capacidade que ele tem, a glória dele, faça tudo que ele disser. Ai, irmãos, como nós precisamos rever isso no nosso coração, porque hoje nós estamos vendo um grupo de cristãos que tem aparecido mais do que Jesus. Qual é o nosso papel? O nosso papel é aquilo que nos disse João Batista: importa que ele cresça e eu diminua. E eu peço licença aqui ao Espírito Santo que colocou essa palavra aqui e digo que eu desapareça, porque eu não tenho nada para oferecer. A única coisa que eu tenho é o conhecimento de que existe alguém que pode encher o seu coração do melhor vinho. E esse alguém é Jesus. Há uma frase
de um autor desconhecido que diz assim: no reino de Deus não existem celebridades nem anônimos. Para Deus existem seres humanos onde todos estão nivelados na condição de servos. É isso que somos. Aqui, nesse texto de João capítulo 2, eu vejo uma Maria extraordinária. E você? É por isso que nós temos as nossas discordâncias. Porque nós olhamos para essa Maria que está aqui. E os nossos amigos católicos, eles conseguem ver uma outra Maria. E nós não a vemos dessa maneira. Mas nós não a desrespeitamos. Eu pergunto, qual foi o momento nesta exposição onde eu desrespeitei a mãe de Jesus? Por isso, quando você for orar, preste atenção, quando você for orar, faça como Maria, ore ao filho, não à mãe. Quando você for orar ao Senhor, faça como Maria, submeta-se à autoridade, à soberania do filho. E pare de ficar com esse mimimi, é o que tem havido hoje, evangélico. Deixe de ser esse cristal que muitas vezes nós temos sido, deixemos de ser, sejamos mais duros, mais firmes, aguentemos os nãos de Deus, aguentemos e nos submetamos à autoridade de Deus, porque não há nada que venha de Deus que não seja para o nosso bem. Principalmente quando Ele nos diz não. Ou quando Ele não faz as coisas no tempo que eu quero. Bendito seja o nome do Filho. É isso que Maria quer nos ensinar aqui. Quando ela diz, faça tudo que Ele disser. Ela aponta para o Filho. É Ele, o responsável, aquele que pode mudar as coisas, aquele que pode transformar tudo, aquele que pode trazer alegria de volta, aquele que pode pacificar os corações. É o Filho, faça tudo o que Ele disser e vai dar certo. Como de fato, deu. Irmãos, eu deixo com vocês essa pequena exposição. A minha oração é que tenhamos aprendido com Maria aqui nessa manhã. Que Maria realmente tenha, através daquilo que foi escrito a seu respeito, nos instruído acerca de algumas coisas, porque o que está aqui foi colocado aqui pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo está nos instruindo através da mãe de Jesus, que apontou o tempo todo para o Filho, porque a glória é do Filho. É o Filho. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento, encerrando a nossa celebração. E aqui eu quero deixar, mais uma vez, os nossos parabéns para todas as mamães. Que Deus abençoe ricamente a vida das nossas irmãs queridas. Que Deus as use para a sua glória. É a nossa homenagem às irmãs. Vamos orar? Deus, nós queremos nesse momento te louvar, te glorificar, te exaltar, por esse texto que foi colocado aqui pelo teu Espírito, que nos mostra uma Maria digna de ser imitada. Obrigado por tudo que nós aprendemos com ela, por essa mãe que estava ali com o seu filho, com todo o seu parentesco, com os seus demais filhos, estava ali, Senhor, naquela festa. Porque lá no versículo 12 nós vamos tomar conhecimento, Senhor, de que eles saíram da festa, Jesus, os discípulos e os seus irmãos também. Então estavam todos ali, uma mãe com seus filhos participando de uma festa, e ali ela nos mostrou como devemos tratar o teu filho. E é por isso que nós te glorificamos, ó Deus. Obrigado por tudo que aprendemos aqui nesta manhã. Seja glorificado o nome do Senhor. E muito obrigado por esses flashes que nós temos de Maria na Bíblia, que tanto nos inspiram.
Obrigado, Pai bendito, pela instrumentalidade dela. Mas te louvamos, ó Deus, pelo bendito fruto do ventre dela, Jesus Cristo, porque sem Ele não tem vinho, sem Ele não tem alegria, sem Ele não tem paz, não tem salvação, não tem remissão, não tem justificação. Tudo é o Filho quem faz. Por isso nós te glorificamos pelo Filho, louvamos ao Senhor pelo Filho e te agradecemos pela mãe excepcional que Maria foi. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por teu amor, por tua bondade e por tua graça. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, queridos irmãos. Amém. Eu quero apenas avisá-los de que hoje, excepcionalmente, não haverá a reunião dos embaixadores e das mensageiras, por conta desse dia especial, onde todos estarão em família, comemorando o Dia das Mães. Próximo domingo, voltaremos ao normal. Também quero informar aos irmãos que hoje à noite, autorizado pela diretoria estatutária, eu estarei pregando na 4ª Igreja Batista de Divinópolis. Pastor Natan nos convidou para levar uma mensagem para o Seminário da Família lá. Pastor Rogério estará hoje na direção dos trabalhos. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ouvir o pós-lúdio, irmãos, e assim encerraremos a nossa celebração.